IAG apresenta Esperança para a Vida. Eterno Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, graças te damos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que nos concede para estudarmos a Tua Palavra. Venha a nós, o reino, seja feita a Sua vontade. Pedimos de forma muito especial que o Senhor nos envie o Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência. Seja feita a Sua vontade hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham aqui no canal IAG Moçambique. É desta forma que queremos dar as boas-vindas a todos no estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje contamos com a presença de dois convidados. Estamos a falar do irmão Oscar, assim como do irmão Edson, que desde já digo a eles que sejam bem-vindos. Podem saudar aos irmãos que nos acompanham do outro lado de casa. Saudações, amados, que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aqui estamos nós para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Fique conosco até o fim. Saudações a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Espero que desta vez os comentários possam alcançar os nossos corações como tem sido das outras vezes. Amém, amém. Dizer que estamos a passos galopantes do fim do estudo deste trimestre, deste trimestrário Cristo em Filipenses e Colossenses, faltando apenas 2 lições. Queremos desde já convidar a todos para que possam continuar a compartilhar esses conteúdos que têm passado aqui no nosso canal IAG Moçambique. Estamos na lição número 11 e o verso para memorizar está em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Podemos ler Colossenses capítulo 3, versículo 14? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Exatamente. Então, nós encontramos aqui um texto muito poderoso que vamos poder desenvolver ao longo do estudo desta lição, porque queremos entender neste tema viver com Cristo, o que seria viver com Cristo. Mas antes de dar palavra aos meus convidados para poderem nos explicar o que é viver com Cristo, importa, por exemplo, observarmos a imagem que o autor propõe nesta lição, onde nós vimos aí uma pessoa que deixa para trás, digamos, símbolos das preocupações terrenas, das coisas terrenas. Estamos a falar do dinheiro, estamos a falar do próprio consumo, estamos a falar das redes sociais, por aí em diante. Muitas coisas que essa pessoa deixa para trás e atravessa um coração, porque sabemos que o coração é o centro de todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Então, essa travessia, ele vai ao encontro de Jesus Cristo, ele caminha em direção de Jesus Cristo. Isso simboliza uma decisão diária de abandonar a velha vida e seguir a Cristo com um coração transformado. Então, nós nesta lição vamos poder ter essa experiência de uma vida transformada, porque na verdade, quando olhamos para aquilo que é o centro das nossas decisões, que é o nosso coração, indica-nos essa decisão de viver com Cristo, que não é apenas uma mudança externa, mas também é a transformação interna que ocorre dentro do nosso coração. Então, meus caros convidados, o que seria viver com Cristo? Bom, conforme já dizia o irmão Cipriano, viver com Cristo é exatamente andar com Cristo todos os dias. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus revela-nos o seu caráter, revela-nos o caráter de Cristo. Então, refletir este caráter no nosso dia a dia, por meio das nossas ações, as nossas palavras. Então, estamos a demonstrar ao público que nós vivemos com Cristo. Então, viver com Cristo significa, em poucas palavras, refletir o seu caráter. É interessante ver o tema aqui proposto, a lição número 11, viver com Cristo. E a questão que o irmão Cipriano coloca, o que significa de facto viver com Cristo? Para nós vivermos com Cristo, precisamos estar em harmonia com Cristo. O ser humano é um ser social. E para poder viver numa sociedade, nós temos que estar em harmonia. Então, como é possível estarmos em harmonia com Cristo? Assim como nós vemos que tudo que nós formos falar temos que ter basamentos bíblicos, de acordo com o livro de Isaías, né? A lei e o testemunho. O livro de Salmos 77, versos 3, ele nos diz: o teu caminho, Deus, encontra-se no santuário. Que Deus é maior que o nosso Deus. Então, viver com Cristo é estar em harmonia com Ele. Mas como é que nós podemos estar em harmonia com Ele? Temos que estar onde Cristo está.
Cristo encontra-se no santuário celestial, no lugar santíssimo. Então, se nós queremos viver com Cristo, devemos acompanhar Jesus Cristo pela fé, no lugar santíssimo onde Ele está. Talvez muitos podem questionar, como é que nós então podemos estar com Cristo se Ele está no céu e nós estamos aqui na terra? É através da fé que nós temos que seguir Jesus Cristo como nosso modelo. Razão pela qual Paulo, em Hebreus capítulo 10, os versos 19 até 24, diz que temos, pois, ousadia, irmãos, para entrarmos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele nos otorgou, isto é, através do sangue de Jesus Cristo, através dos méritos de Jesus Cristo, através deste caminho que Ele mesmo inaugurou, através da morte e ressurreição, temos nós a ousadia de viver com Cristo e estar com Cristo, isto mediante a fé. Então, se nós queremos de facto viver com Cristo, precisamos moldar o nosso caráter à sua semelhança. Nós precisamos ter Cristo como centro da nossa vida. Só que algo importante que o autor aqui coloca neste verso áureo de Colossenses capítulo 3, verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que significa? Nós podemos conhecer profecias, podemos conhecer todos os números da palavra de Deus, mas se não temos amor, tudo isto é vão. Se eu falasse a língua dos homens, conhecesse todas as coisas, maravilhas, mas não tivesse amor, tudo seria vão. Por quê? Porque Deus é amor. Então, este vínculo de viver com Cristo baseia-se naquele caráter que é realmente Deus. Deus é amor. Então, devemos nós demonstrar também este amor, não só com Deus, mas também para o nosso próximo, o nosso semelhante. É interessante que quando nós falamos de viver com Cristo, a Bíblia, por exemplo, em 1 de João, capítulo 2, versículo 6, diz que quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. E para nós andarmos com Cristo, nós precisamos contemplar a Cristo e sermos transformados pela contemplação. Assim como Cristo, quando esteve para iniciar o seu ministério, João Batista afirmou que és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, para nós andarmos com Cristo, precisamos contemplar a Ele e sermos transformados à sua imagem e semelhança. Então, aí significa que há um processo que deve ocorrer na nossa mente, que é a transformação da nossa mente para obtermos a mentalidade celestial. Amém. E eu gostaria de saber dos irmãos, quando nós lemos aqui em Colossenses capítulo 3, de versículo 1 a 4, para podermos partilhar com os irmãos que nos acompanham do outro lado de casa sobre essa questão da mentalidade celestial. Como é que podemos obter esta mentalidade celestial? Em Colossenses 3, de 1 a 4, o que é que diz? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. O que nós podemos dizer sobre esses textos no que concerne a este tema mentalidade celestial? Como obter esta mentalidade celestial? Eu acho interessante quando nós analisamos o verso 1, que começa, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, nos apresenta um termo condicional, se já ressuscitaste com Cristo. Então, significa que algo tem que ter acontecido antes de ressuscitar com Cristo. O que significa, na verdade, ressuscitar com Cristo? Se nós formos ao livro de Colossenses, capítulo 2, nos versos 12 e 13, nós vamos encontrar o seguinte: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, nós vemos aqui claramente que nos leva ao batismo. Então, significa que o batismo é uma condição muito fundamental para que nós possamos ter a mente celestial. Então, o que acontece no batismo? Nós vamos voltar às palavras de Jesus Cristo, em João capítulo 3, quando diz que é necessário que vocês possam nascer de novo. Então, não existe nenhuma outra maneira de ter a mentalidade celestial sem que possamos nascer de novo. Agora, o que significa nascer de novo? Nós vamos ver que Cristo explica a Nicodemos, nos versos 5, que é necessário nascer das águas e do Espírito. Então, nós encontramos dois processos, ou seja, duas fases muito fundamentais.
nascer das águas, que significa o batismo público, onde todo mundo testemunha que nós de fato aceitamos a Jesus. É a primeira condição que nos é necessária. E naquele momento, nós morremos para o nosso eu, somos sepultados e nasce uma nova criatura. Esta é que é a ressurreição referida aqui. E o que é que significa, então, batizar no Espírito? Isto é um processo que deve ocorrer de forma constante e diária, como já se referia aqui na introdução, que viver com Cristo significa manter uma comunhão diária e contínua com Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, significa uma necessidade de haver uma renovação diária. Então, isto é que nos permitirá nós termos uma mente celestial. Então, Paulo, quando diz, se pois ressuscitaste com Cristo, coloca isso num contexto condicional. Se nós permitirmos com que o batismo, tanto das águas e o batismo do Espírito, seja efetivado em nossa vida, então segue-se o que vem a posterior, que é buscar as coisas do céu e também pensar nas coisas do céu. Então, somente pensa nas coisas do céu aquele que aceita o batismo diário e aquele que também passou pelo batismo das águas. Amém. Eu acho que é importante nós referenciarmos algo aqui. Para ter ou adquirir uma mentalidade celestial, existem muitos passos, é um processo. Uma vez que nós nascemos no mundo do pecado, nós precisamos, através da fé, em aceitar Cristo Jesus, que já não pertencemos mais a este mundo, mas somos peregrinos. Temos uma cidadania que nos foi imputada pelo Jesus Cristo para então experimentarmos um novo estilo de vida, a razão pela qual o batismo tem um simbolismo de morte, sepultamento e ressurreição. Então, ali o velho homem, ele morre sepultado. Ele nasce como uma nova criatura. Mas o que significa? Esta nova criatura é um bebê espiritual. Precisa ser ensinado a andar no caminho da verdade e receber nutrição suficiente para que seja um adulto maduro, para então ter uma mentalidade de facto celestial. Nós vimos que Cristo, ele é eterno, ele habitou no céu, ele é criador. Mas ele, quando nasceu neste mundo, ele desenvolveu e teve a sua fase inicial importante do seu ministério. Cristo passou pelo batismo para nos dar um exemplo. Então, ele foi crescendo, conforme o próprio Lucas escreve. E o menino crescia cheio de sabedoria. E os homens viam a sabedoria em Cristo Jesus. Significa que quando nós aceitamos Cristo Jesus, descemos as águas batismais, somos sepultados. O velho homem deixa de existir. Dali passamos a aprender a caminhar para termos uma mentalidade celestial. Porque há uma luta no nosso interior de amar e gostar das coisas deste mundo, das coisas terrenas. Mas para ter uma mentalidade, precisamos lutar. E como é que é essa luta? É mediante a nutrição espiritual, viver constantemente em obediência a Deus no estudo da sua palavra. Razão pela qual o livro de Salmos 119, verso 105, nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas uma criança não nasce e começa a andar. Ela deve gatinhar. Há um ensinamento. Por isso, na grande comissão que Deus dá, ou Jesus Cristo dá aos discípulos, ele diz, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não termina aí, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Para dizer que é preciso ensinar as pessoas a ter uma mentalidade celestial. Porque pela natureza as pessoas cogitam e pensam as coisas terrenas. Venham comigo, por exemplo, para o livro de Romanos, capítulo 12. Nós vemos que o apóstolo Paulo nos propõe a ter uma mentalidade celestial. Mas para ter esta mentalidade, o que ele diz? Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem que se invocar aqui o raciocínio para termos uma mentalidade celestial. Paulo continua, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Isto nos remete a termos uma mentalidade celestial. Pensar nas coisas que são de cima. Então, João, capítulo 17, nos mostra que, apesar de estarmos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Então, temos que pensar nas coisas celestiais.
e viver em conformidade com os princípios divinos. A serva do Senhor, no livro Medicina e Salvação, de 1897, na página 148, ela nos diz que muitos são sepultados vivos. Ela está a referenciar aqui a questão do batismo. Porque alguns, apesar de passarem pelas águas batismais, continuam com seus pecados anteriores. Ao invés de ter essa mentalidade celestial, ainda aumentam os desejos da carne. Por isso nós já víamos na introdução que o irmão Cipriano fazia referência aqui. As coisas do mundo devem ficar para trás se nós queremos viver com Cristo. Temos que almejar ter esta mentalidade. A serva do Senhor diz, o novo nascimento é uma experiência rara nesta época do mundo. Esta é a razão pela qual existem tantas perplexidades na igreja. Muitíssimos que afirmam ter o nome de Cristo não são santificados, mas ímpios. Foram batizados, porém foram sepultados vivos. O eu não morreu e, portanto, não renascem para uma nova vida em Cristo Jesus. Como é que isto acontece? Quando não há uma renovação da mentalidade. A música é do mundo. Os modos vivemos são do mundo. Aí significa que nós fomos sepultados vivos. Não amamos as coisas de Deus, não amamos as coisas do céu. Mas hoje somos chamados a refletirmos o caráter de Cristo. Vivermos com Cristo parte do pressuposto termos uma mentalidade celestial. Exatamente. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 14, porque aqui o autor acaba trazendo um elemento que eu gostaria que pudéssemos analisar, porque faz parte daquilo que é o contexto em que nós vivemos nos dias atuais. Porque em busca da mentalidade celestial, existe um sacrifício que o homem deve fazer. Exato. Quando fala-se de comunhão com Deus, existe essa parte que esse homem deve se conectar com Deus. E em busca de conexão com Deus, nós vimos vários homens hoje a apelar-se para as pessoas irem para as montanhas, para buscar um retiro aí, para a oração, buscar a Deus e tudo mais. Aqui em Mateus capítulo 14, no versículo 23, encontramos Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, no versículo 23, que tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E hoje em dia encontramos muitos homens que dizem ser homens de Deus, onde eles dizem que a experiência com Deus, só vamos encontrar uma experiência genuína subindo ao monte para ter essa comunhão com Deus. Mas que perigo já há nisso aí, irmãos? Nós precisamos compreender o seguinte, que a questão da comunhão com Deus não depende do lugar onde nós estamos. Exato. Os próprios discípulos, quando pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar, Jesus, quando orientou, disse, entre no vosso aposento. Isso para dizer que, mesmo num lugar fechado, dentro do nosso quarto, podemos ter, sim, aquele contato com o nosso Deus, aquela comunhão com Deus. Agora, infelizmente, por conta de não percepção clara das Escrituras, as pessoas pensam que quanto mais alto, mais próximos estão de Deus. Mas nós devemos entender o seguinte. Em Colossenses capítulo 3, verso 1, diz-nos assim, quando voltamos a analisar esse texto. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém. Isso deve nos levar, conforme já foi mencionado aqui, Hebreus capítulo 10, ao entrar no santuário. Se nós formos olhar para o nosso tempo presente, Cristo encontra-se no Santo dos Santos. Então, o que Cristo está a fazer por nós? Então, a nossa mente deve ser levada a refletir nisso. O que é que Cristo faz por nós no Santo dos Santos? Então, nós vamos ver que Cristo, de fato, intercede pelos nossos pecados e também faz expiação pelos nossos pecados. Amém. Então, esse deve ser o nosso foco fundamental quando nós olhamos para a questão de olhar para cima. Não é estar mais próximo em termos geográficos ou em termos físicos, mas significa estar mais próximo de Deus mentalmente. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, que Paulo acaba trazendo aqui, que de forma implícita, mas ele traz aqui em Colossenses capítulo 3, a questão da justificação e da santificação. Quando ele fala, por exemplo, se já ressuscitaste com Cristo, nos leva ao batismo, nós vamos ver que o batismo inicia a partir do momento que a pessoa crê em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir deste momento, nós somos justificados dos nossos pecados. Agora, conforme já vimos, é necessário mortificarmos o eu dia após dia. Isso chama-se processo de santificação. E a santificação nos leva
ao Santo dos Santos, porque nós vamos lá encontrar os utensílios que nos mostram de que maneira nós devemos nos santificar. Então, quando nós olhamos para os utensílios, nós vamos ver, por exemplo, lá tinha o vaso que continha maná, e o maná é um símbolo do estilo de vida que o povo de Deus deve ter, em termos de alimentação, porque o maná era semelhante ao coentro. Então, se nós olharmos para o maná, nós vamos ver claramente que é o estilo de vida que o povo deve desenvolver. Mas não só tinha maná, tinha o quê? A tábua dos 10 mandamentos. O que é que isso representa? A lei de Deus, que deve ser o nosso reflexo para que possamos, de fato, ter a mentalidade celestial. Então, se nós percebemos isso com clareza, não vamos subir os zigurates para poder adorar a Deus. No nosso lugar onde nós nos encontramos, teremos sim contato com o nosso Deus. Isso é importante frisar porque, na verdade, Satanás é o mestre da contrafação. Nós vemos em várias partes da Bíblia em Jesus Cristo estava com os discípulos, depois de forma particular, no Monte das Oliveiras e assim em diante. O que Satanás faz? Faz com que as pessoas desenvolvam uma espiritualidade equivocada, fazendo com que as pessoas procurem montes como se fosse um lugar específico e tão importante para se encontrar com Deus. Este foi o debate que Jesus Cristo teve com aquela mulher, a samaritana, em que ela questionava em que monte se deve adorar, porque na tradição entendia-se que havia um monte específico e que não ir àquele monte ou pertencer à comunidade que ia àquele monte estavam totalmente fora dos princípios ou do alcance do próprio Deus. Mas Cristo disse, enquanto debatia com esta mulher, chegará um tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não neste ou naquele monte. Então, Satanás, o que faz hoje em dia? Ele usa pessoas para que tenham um pensamento de um monte específico, como se fosse ali o sítio em que pode se encontrar Deus. Mas este é um equívoco. Aquele que buscar a Deus com coração sincero e contrito, achará. Isso é importante, para dizer que nós temos que adorar a Deus através da fé. Irmos onde Cristo está, no lugar santíssimo. Ele está agora no santuário, não feito por mãos humanas. Então, esta é a verdadeira condição de nós termos. Ainda nesta lição aqui, sobre a mentalidade celestial, é um contraste direto com a mentalidade terrena. Será que Paulo debateu com alguns grupos sobre a mentalidade celestial, a mentalidade terrena de forma específica, quanto a uma mensagem importante para o tempo em que nós vivemos? Venham comigo, por exemplo, para Filipenses, capítulo 3, verso 18. Nós vemos Filipenses, capítulo 3, verso 18, encontramos uma mensagem importante. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, muitos há, dos quais várias vezes eu vos disse, agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo o fim deles é para a destruição, cujo o Deus deles é o estômago, a glória deles é para a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. O que significa, amados? Uma das coisas que cria uma divisão clara daqueles que pensam nas coisas terrenas é ter o estômago como um Deus. Enquanto Deus nos apresenta, por exemplo, a mensagem de reforma para termos uma mentalidade celestial, pensarmos no céu e na harmonia que existe entre as criaturas de Deus, muitos dizem que não. Essas pessoas estão desenvolvendo uma mentalidade terrena. Paulo escreveu a eles, falou para eles várias vezes, que até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, se nós não queremos ser inimigos de Cristo, nem da cruz de Cristo, temos que ter uma mentalidade celestial. Aceitar as propostas de Deus para dar glória a Ele. Por isso aqui o autor diz que desde o início de Colossenses 3, há uma ênfase constante no que está acima, ou seja, no que há no céu. Coisas lá do alto, onde Cristo vive, juntamente com Cristo em Deus, com Ele em glória. Por isso Paulo ainda diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, devemos fazer para honra e glória a Deus. Isto é possuir uma mentalidade celestial. Eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que questionar, será que Deus iria se agradar desta minha atitude ou desta minha ação? Estou tendo aqui uma mentalidade celestial. Se eu quero seguir este caminho, será que Deus aprova este caminho que eu quero tomar? Esta é uma forma de ter uma mentalidade celestial.
É interessante que quando Paulo faz a afirmação de que não mais vive ele, mas Cristo nele, e olharmos para essa questão de mentalidade celestial, no que diz respeito ao exemplo que eu estava a trazer aqui sobre a subida aos montes, mostra muitas das vezes que o homem pensa que o seu esforço é o que vai lhe habilitar a fazer plenamente aquilo que é a vontade de Deus. Muitos sobem para lá em busca de muito poder, mas se esquecem que o Espírito Santo é que concede os dons a cada um de nós conforme lhe apraz, conforme a vontade do próprio Espírito Santo. Então, aí o que nós devemos perceber é que este poder que as pessoas recebem lá não vem de Deus. Exato. E quando nós olhamos para várias religiões pagãs, vamos ver que muitos receberam revelações em cavernas, em sítios como montanhas. Então, o nosso Deus está em todo lado. Aqui onde nós estamos, se o invocarmos, ele se faz presente. E ele não é surdo para não nos ouvir. Mas eu gostaria que lêssemos aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, começando do versículo 1. Diz que sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mas amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não, aqui encontramos uma característica de pessoas que têm a mentalidade terrena. Como é que nós podemos acabar com esta mentalidade terrena? O que é que nós podemos dizer sobre essa questão da mentalidade terrena? É importante, já referenciávamos no princípio, pela contemplação somos transformados. Se nós contemplamos Jesus Cristo, somos transformados à sua imagem e semelhança. É aquilo que Deus deseja de nós. Então, para não possuir esta mentalidade terrena, precisamos estar constantemente em comunhão com Cristo. É o meio pelo qual nós podemos ser transformados, pela contemplação. Olhar para Jesus Cristo e meditar a cada dia no seu ministério e naquilo que Ele está fazendo por nós, neste exato momento, que é a expiação dos nossos pecados. Então, o eu deixa de existir, deixamos que Cristo viva de facto em nós. Porque ter a mentalidade terrena nunca poderá criar uma disposição para habitar no céu. Nunca. Porque o céu é um ambiente de paz, no céu é um ambiente de felicidade eterna, mas há uma ordem estabelecida. Somente Jesus Cristo é que deve ser glorificado. Vejam João. João preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Estou falando aqui de João Batista. Mas porque João tinha uma mentalidade celestial. Ele havia sido, na verdade, treinado e preparado para não amar as coisas deste mundo. Qual era o vestuário de João? Era uma reprovação à extravagância dos sacerdotes da altura. Qual era a sua alimentação? Era uma negação aos banquetes que eram oferecidos naquela altura, porque ele tinha uma mentalidade celestial. Isso lhe capacitou e lhe preparou para então ser aquele que ia trazer a mensagem de preparar um povo para receber Jesus Cristo na sua primeira vinda. Agora vejam, se João agiu desta maneira, tendo esta mentalidade, nós também devemos ter a mesma mentalidade se desejamos preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então, João teve uma vida abnegada. Então, a mentalidade celestial, na verdade, é ter também uma abnegação do eu. Por isso, João disse, importa que ele cresça e eu diminua. É uma mentalidade de alguém que experimentou as coisas celestiais. Mas ele foi levado a circunstâncias muito terríveis. Poderia ele desistir, poderia ele querer conferir uma hora para ele mesmo, mas ele teve a coragem, instruído pelo Espírito Santo, em dizer, importa que ele cresça e eu diminua. O orgulho, a ostentação, são coisas que podem nos fazer não olhar e nem ter esta mentalidade celestial. Gostaria que lêssemos Colossenses capítulo 3, versículo 5. Paulo diz que, portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é idolatria. Mas a questão é eliminar.
Exato. Será que quando Paulo faz essa afirmação, ele está a dizer que é possível termos a vitória sobre o pecado? Amém. Eu acho que essa questão é muito pertinente porque alguns não discernem o caráter de Deus. Alguns pensam que Deus é tolerante com o pecado, porque Ele é amor. Mas nós vamos ver, na verdade, que o objetivo de sermos chamados para nos tornarmos cristãos é nos santificarmos e deixarmos os pecados de lado e começarmos a viver uma nova vida. Exato. Se nós formos a ver aqui, vamos juntos ler o livro de Romanos, capítulo 8, nos versos 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então nós vemos aqui um contraste. Só existem dois lados que nós podemos nos inclinar. Ou para o lado da carne, que significa satisfação dos nossos desejos, satisfação dos interesses do nosso corpo. E também um contraste que é a inclinação para o Espírito, que é, na verdade, ter a mentalidade celestial, conforme nós dissemos. Então, há aqui um apelo, uma exortação específica para aqueles que são cristãos, que terão experimentado a ressurreição em Cristo, para deixarem o quê? Os hábitos, o estilo de vida que tinham antes quando viviam em pecado. Exato. Que possam abraçar uma nova vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler aqui uma passagem que está no livro Grande Conflito, página 505, que diz assim: esta inimizade não é entretida naturalmente. Falando da inimizade entre o homem e a serpente. Diz que não é entretida de forma natural. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má e ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Isso para dizer o quê? Que nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Exato. Uma tendência de viver em pecado e de transgredir a lei de Deus. Então aqui somos exortados a deixar essa natureza para nos revestirmos da nova natureza, que é a natureza divina. Então, a Bíblia nos mostra que deve haver um contraste entre aquele que foi chamado a Cristo, não é? Deixando o pecado para trás e viver uma nova vida. Então, significa que podemos sim vencer o pecado. Porém, é preciso entender que não é segundo os nossos méritos, segundo os méritos de Cristo. Eu gostaria que continuássemos a fazer a leitura de Romanos capítulo 8, porque aqui encontramos também alguns textos que enfatizam aquilo que o irmão Edson já vinha dizendo. No versículo 6 de Romanos 8, lemos o seguinte: pois a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então aqui fica a questão: será que é possível aqueles que não agradam a Deus entrar no céu? É impossível. Claramente que não. É impossível. A Bíblia é clara quanto a isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aquele que nasce no Espírito não vive na prática do pecado. O que significa? Em outras versões, diz que não peca habitualmente. O que significa não planifica o pecado. Então, esses textos todos que nós estamos aqui linkando ou lendo mostram que nós precisamos ter vitória sobre o pecado. Não pelas nossas próprias forças, mas porque desejamos que Cristo viva em nós. Então, se Cristo vive em nós, nos tornamos de facto uma carta de Jesus. Devemos permitir que Cristo venha habitar e transformar a nossa vida. No livro Materiais, a serva do Senhor diz: devemos ser as epístolas de Jesus. Deixai Cristo ser visto em tudo quanto fizerdes. Vamos todos nos empenhar para sermos epístolas vivas de Jesus Cristo. Deixemos que as crescências do caráter apareçam. Sedes amáveis. Deixai vossa vida ganhar os corações de todos os que são postos em contato convosco. O que significa isto? É Cristo habitar em nós. Aquilo que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Subjugar a natureza pecaminosa depende de uma vida de contato constante com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos habilita e nos capacita a termos esta vitória sobre o pecado. Então, alguns que alimentam e continuam achando que não é possível vencer o pecado, jaz neste pensamento um engano terrível. Porque Cristo venceu o pecado, nunca pecou nem em pensamento e ato,
para mostrar que todos aqueles que andarem segundo o seu caminho, que desejam seguir o que esta lição está a dizer, viver com Cristo, podem vencer o pecado. Então, nós somos chamados hoje a termos vitória sobre o pecado. Como é que pode ser possível isso? Viver em Cristo eis a solução. Realmente é muito importante mesmo compreendermos essa questão, porque quando nós olhamos para aquilo que foi a missão de Jesus Cristo quando ele veio aqui, e olhamos só para o nome do próprio Jesus Cristo, é aquele que salva o seu povo, salva Dos pecados. Dos pecados. Então, Cristo veio nos salvar do pecado e não veio nos salvar no pecado. E muitas das vezes, quando nós negamos a questão da vitória sobre o pecado, estamos em guerra contra a lei de Deus. Estamos a dizer que é impossível guardar a lei de Deus. E nós sabemos que o espírito por detrás desse tipo de afirmação é um espírito satânico, não vem de Deus. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para o Hebreus capítulo 10, versículo 26, nós olhamos que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito para a remissão dos pecados. Em Hebreus 10, 26, diz que se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não há mais expiação para os pecados. O que significa que essa pessoa perdeu de vista aquilo que é a missão de Cristo no santuário celestial. Porque é lá onde ele está a fazer o trabalho de expiação dos pecados. Então, os pecados justificados que nós justificamos porque queremos continuar a fazer, chegará um dia em que a porta da graça vai se fechar e não haverá expiação para esses pecados. Então, quando nós avançamos aqui, vemos que precisamos renovar o conhecimento em Deus que nós temos. Então, quando nós olhamos para essa questão de que quem peca constantemente de forma consciente não resta mais expiação para os seus pecados, deve servir de alerta para cada um de nós. Exatamente. Por isso que, ao percebermos que nós somos pessoas que temos falhado, precisamos ser pessoas renovadas em conhecimento. Não, quando nós vamos, por exemplo, para Colossenses capítulo 3, o que diz o versículo 6, 7 e 8 até 9? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Okay. Quando Paulo aparece para fazer esse apelo para a igreja em Colossenses ser renovada em conhecimento, depois dele ter dito que deviam eliminar todas aquelas coisas terrenas que nós descrevemos, nós encontramos aqui um elemento muito importante por se discutir. Porque Paulo, no versículo 6, diz que é por causa disso que Deus manifesta a sua ira. Agora, como é que nós olhamos, por exemplo, para essa questão que é trazida aqui, da manifestação da ira de Deus sobre os homens? Nós precisamos perceber o seguinte, que Deus requer de nós uma transformação completa como cristãos, como seus seguidores. Se nós formos a voltar às palavras de Cristo Jesus, diz que e sejam minhas testemunhas. O que significa que nós devemos testemunhar do seu caráter, onde quer que nós estivermos. Então, quando a lição aqui nos apresenta renovados em conhecimento, significa que deve haver uma renovação na nossa vida. E essa renovação deve vir através da comunhão diária que nós temos com Cristo. E se nós formos a prestar atenção aqui nos textos, deixa-nos bem claro que nós devemos estar renovados por meio de quê? Da verdade. Então, a verdade, que é a palavra de Deus, deve ser o elemento que deve nos renovar dia após dia. Amém. Agora, é interessante dizer que aqueles que não têm praticado esta renovação de caráter, que não se mortificam ou que não eliminam aquilo que são os hábitos que tinham quando viviam em pecado, a Bíblia diz claramente que a ira de Deus sobrecairá sobre eles. O que significa a ira de Deus? Nós sabemos muito bem que Deus é justo. Então, Deus não tolera o pecado. Já dissemos aqui que o salário do pecado é a morte. E a morte referida é a morte eterna, a extinção completa de todos aqueles que andam em desobediência. Então, dizer claramente que quando se fala de um Deus irado, não se está a falar de um Deus tirano, mas está-se a falar de um Deus justo.
Nos comentários dizia-se que no céu não é possível um indivíduo que vive segundo a mentalidade terrena estar lá. Exatamente. Então, qual é o fim, então, daqueles que têm a mentalidade terrena e que não se permitem converter de modo a terem a mentalidade celestial? É esta ira de Deus manifesta sobre ele através do juízo final. Então, o juízo final é uma forma misericordiosa de Deus eliminar o pecado e não permitir com que aqueles que não querem mudar da mentalidade terrena para a mentalidade celestial continuem vivos. Porque estariam vivos para o seu próprio sofrimento eterno. Então, por meio da sua justiça, Deus permite com que a sua ira se levante contra aqueles que de fato são filhos da desobediência. É importante ver que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E nesta bondade de Deus, a sua ira se demonstra ainda com misericórdia. Mas haverá um tempo em que a ira de Deus se manifestará sem misericórdia. De tempos em tempos, o homem em pecado, Deus foi demonstrando a sua ira, mas com misericórdia. Quando os nossos primeiros pais pecaram no Éden, eles foram expulsos. Esta expressão expulsar, ela hoje é conotada no sentido negativo. Mas a expulsão que Deus fez no Jardim do Éden, tirando os nossos pais para que não vivessem dentro do Jardim do Éden, demonstrava ainda a misericórdia da parte de Deus. Mas pode ser entendido como uma ira misturada com misericórdia. Quando Deus tirou ou destruiu Sodoma e Gomorra, ele manifestou a sua ira com misericórdia. Quando destruiu o povo antediluviano, mesma coisa. Ele fez, mas demonstrou ali a sua misericórdia. Então, hoje, se não termos uma mente renovada em Deus, ele vai trazer a sua ira. Mas enquanto a porta da graça está aberta, Deus pode nos alcançar através da sua misericórdia. Se nós verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados. Existe um ponto fundamental que eu gostaria de enaltecer aqui. Hoje em dia, quando nós falamos de arrependimento, muitas pessoas não têm noção do que significa arrependimento. Arrependimento é uma mudança de rumo e abandono daquela prática pela qual nos trouxe este arrependimento. Então, muitas das vezes as pessoas continuam pedindo perdão do mesmo pecado, o que significa que não houve arrependimento. Então, a ira de Deus se manifesta quando nós não temos esta renovação do conhecimento. Porque quando nós temos uma renovação do conhecimento, significa que as coisas da carne serão deixadas para baixo. A natureza humana será subjugada pela natureza espiritual. Onde Cristo habita, ele vai nortear os nossos pensamentos. Mas uma questão que eu gostaria que os irmãos compreendessem, como é que nós podemos fazer isto? Nós temos que guardar firmemente as avenidas da alma. Se nós guardarmos firmemente as avenidas da alma, aí não irá se manifestar a ira de Deus. Por isso aqui em Colossenses capítulo 3, os versos 5, mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição sobrenatural, vil concupiscência, avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então somos chamados a ser obedientes. Tu me amas? É a questão que Cristo colocou. Guarda os meus mandamentos. E aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Daí que virá o quê? A ira de Deus. Mas o que tem que ficar claro, o que já dissemos anteriormente, é não, Deus manifesta a sua ira com misericórdia, mostrando que ainda há uma oportunidade para aqueles que desejam do coração contrito ir a Ele. Mas se continuarem a ter uma mente cauterizada no engano, não há mais nada a ser feito. Então Deus irá trazer a sua ira sem mistura. No tempo do fim, Deus irá demonstrar essa ira como uma taça cheia para trazer a sua indignação. Então que nós possamos de facto abandonar a natureza carnal e buscarmos viver como a natureza espiritual. Isso ver-se-á nos nossos modos vivendo. A música que ouvimos, as nossas vestimentas, as nossas conversas, tudo isto vai estar em conformidade com esta natureza espiritual, não com a natureza carnal. Mentir, por exemplo, o autor nos diz aqui, Paulo também condena as palavras abusivas e obscenas. Por fim, mentir é proibido.
Isto vai em conformidade com a lei de Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas quantas vezes nós vemos pessoas, até em posições de liderança, dando um falso testemunho contra o irmão? Então, isto é tão terrível. Vai trazer a ira de Deus, a ira do Onipotente. Então, nós precisamos, de facto, mudar esta nossa maneira de viver. Agora, eu gostaria de enfatizar aqui um contraste que o próprio capítulo 3 de Colossenses nos apresenta. Porque no verso 6 fala sobre a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas quando nós vamos no verso 8 diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira. Isso para dizer o quê? Que existe uma diferença entre a ira do homem e a ira de Deus. Quando nós vamos ao livro de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, nós encontramos o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, nós não podemos confundir. Exato. Dizer que assim que Deus pode se irar contra o homem, nós também podemos nos irar. Não, a ira de Deus é justa. A nossa ira como homens é uma ira injusta. Então, aqui nós percebemos claramente que a ira é uma atitude que não é aprovada por Deus quando vem do coração do homem. Falou-se aí, o irmão já havia referenciado alguns outros hábitos que devem ser deixados para trás, como a indignação, a maldade, a blasfêmia, mas eu queria falar da mentira. Porque nós precisamos referenciar algo. A mentira é um problema muito grave, mas infelizmente no mundo cristão não se considera assim. Muitos cristãos vivem com mentiras, praticam mentiras achando que existem mentiras boas, existem mentiras lícitas, mas a mentira não é lícita em nenhum momento. Quando nós vamos a João, capítulo 8, versículo 44, Jesus Cristo, chamando a atenção dos fariseus, diz que eles são filhos do diabo, porque eles mentem como o diabo, e ele é o pai da mentira. Então, todos aqueles que mentem, falam mentiras, dão falso testemunho contra os seus irmãos, são filhos do diabo. Logo, não têm a sua mentalidade transformada, ainda têm a mentalidade terrena, enquanto o que é exortado para o cristão? Ter a mentalidade celestial. Então, há aqui que observar essa questão. Há que percebermos que a manifestação da ira de Deus é um ato de misericórdia contra o pecador impenitente. Quando nós vamos para o Apocalipse 21, falando, por exemplo, dessa questão da mentira, no verso 8, diz que: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente do fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, os mentirosos não terão como herdar o reino dos céus. Então, nós precisamos realmente experimentar uma renovação naquilo que é o conhecimento, naquilo que é a nossa forma de ser e estar diante de Deus. Dizer que a mentira, o falso testemunho tem sido o pecado mais comum dentro da igreja hoje em dia. Então, nós precisamos fazer uma introspeção e nos analisarmos e vermos onde é que temos falhado e buscarmos a Deus para que Deus possa nos conceder o perdão dos nossos pecados e nos capacitar para podermos viver de acordo com a sua vontade. Porque no verso 10 diz que, Colossenses 3, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem nos criou? Nosso Deus. Então, só atingindo o pleno conhecimento dele é que nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Cristo era uma pessoa que difamava outras pessoas? Claro que não. Era uma pessoa que mentia? Claramente que não. Os que buscam refletir aquilo que é a imagem de Cristo, eles andam como Cristo andou. E eles abandonam esses velhos hábitos, porque o Espírito Santo é que lhes guia no seu dia a dia. Amém. Agora, algo importante ainda nesta lição por referenciar, quando nós vamos analisar as palavras de Paulo. Paulo usa aqui termos, vamos assim dizer, termos em forma de analogia, não é? Sobre o que deve acontecer no nosso coração, na nossa vida. Quando ele diz, e vos revestistes do novo homem, no verso anterior ele diz que vos despistes do velho homem. Então, aí parece tratar-se de questão de vestimento. Então, quando nós olhamos para essa questão, nós vamos perceber que a nossa mudança deve ser semelhante a como nós trocamos as nossas roupas. Roupas sujas, nós sempre temos tendências de tirá-las para colocar roupas limpas. Exato. É isso que deve acontecer com o nosso caráter. O velho homem deve ser deixado para trás, para o lado, e deve-se viver uma nova vida, que é uma vida renovada em Cristo Jesus. Agora,
Nós bem sabemos que aquilo que nós mostramos no exterior, muitas das vezes demonstra o que aconteceu no nosso interior. Exatamente. Então, imagine, por exemplo, um jovem cristão que se veste mal. Poderemos dizer nós que houve uma renovação do seu caráter? Dificilmente. Sim. Mas há a tendência de alguns dizerem que Deus só quer olhar para o coração. Qual coração é este que será transformado, mas ainda continuará com os hábitos anteriores? Então, a questão de renovação da mentalidade é algo mais profundo do que muitos dos cristãos percebem. É algo que brota do interior e se manifesta de forma exterior através do nosso estilo de vida. É interessante este ponto porque muitas das vezes as pessoas, quando dizem que Deus só se importa com o nosso coração, não olha para a forma como nós nos vestimos. Se voltarmos para o versículo 5 de Colossenses 3, quando Paulo coloca a lista das coisas que devem ser eliminadas, devemos pensar, afinal, o que é que causa isso? Porque pela contemplação as pessoas são transformadas. As pessoas olham e vão cobiçar, e desde que cobice, quando há oportunidade, vão materializar o que olham. Então, significa que quando o homem ou a mulher veste-se de forma sensual, um dos pecados que vão criar condições para que haja é essa da fornicação que o apóstolo Paulo avança aí no versículo 5. Então, é importante sim percebermos que Deus se importa com o nosso interior, mas também com o nosso exterior. Então, precisamos estar em harmonia com aquilo que são os princípios de Deus em todos os sentidos. O autor aqui fez uma referência de Zacarias capítulo 3, versos 4, a respeito da acusação de Satanás ao sacerdote Josué. É preciso nós percebermos que o fato de alguém se vestir de vestimentas novas ou de uma roupa limpa, mas enquanto o indivíduo permanece sujo, não houve aqui uma transformação. Então, a roupa suja pode ser símbolo de pecado. Nós, pela nossa própria força, não temos como vencer o pecado. Então, nós temos que nos vestir da justiça de Cristo. Temos que aceitar Jesus Cristo. Por isso, quando os nossos pais pecaram, a glória que cobria os nossos primeiros pais logo ausentou-se. Então, nós precisamos da justiça de Cristo para nos limpar e nos recobertar do pecado. Mas se isto acontece, não devemos permanecer aonde? No pecado. Temos que mostrar uma nova vida. Então, aqui em Zacarias, capítulo 3, versos 4, nós lemos: Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai estas roupas sujas dele. E a ele disse: Eis que fiz iniquidade passar de ti, e te vestirei com outras vestimentas. E eu disse: Coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a cabeça e o vestiram com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. Então aqui nós vemos que este exemplo que é nos trazido aqui representa a sujeira como pecado. Quem está dizendo isto não sou eu, mas sim a serva do Senhor. No livro Parábola de Jesus, na página 206, a serva do Senhor diz: Seu Pai Celestial te tirará as vestimentas manchadas de pecados. Na bela profecia de Zacarias, o sumo sacerdote Josué, que estava em pé diante do anjo do Senhor, com vestimentas imundas, representa o pecador. A substituição das vestes representa a justificação. Israel fora vestido com outra vestimenta, a justiça de Cristo, a eles imputada. Então, o exemplo estava sendo trazido aqui pelo profeta Josué, com aquelas vestimentas, representava o caráter do povo, que estava com vestimentas manchadas. E hoje representa nós, quando estamos na condição de não viver com Cristo. Estamos em pecado. Mas uma vez que Cristo estende a sua mão, Ele nos puxa da lama do pecado, Ele deseja que nós vivamos em novidade de vida. Então, Ele nos cobre com seu manto de justiça. Então, há uma mudança interna que é vista de forma externa. Porque não é possível, não dizemos que estamos com Cristo, permanecemos com Cristo, mas não há uma mudança visível e palpável. Muitas das vezes as pessoas querem ver uma religião que não apresenta uma roupagem clara, porque o coração, eu aceitei Jesus Cristo dentro do meu coração, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, se nós de facto aceitarmos Jesus Cristo, ver-se-á pelas nossas práticas, os nossos modos vivendos, que houve de facto uma transformação. Então aí nós temos que mudar também as nossas vestimentas. Estamos falando não só da reforma da alimentação, mas da reforma também no vestuário. Ontem nós nos vestíamos de uma outra maneira.
porque andávamos em função das trevas. Mas hoje, como estamos na luz, devemos andar como homens da luz. Então precisamos, de facto, pela nossa forma de viver, pela nossa forma de ser, as pessoas, de facto, perceberem que estes tiveram um encontro com Cristo Jesus. É interessante que a serva do Senhor diz que as nossas ações, a nossa forma de vestir, são pregadores vivos. Exatamente. Então, significa que quando nós falamos, por exemplo, da questão da vestimenta, no sentido físico, e nós vimos que as pessoas, ou nós estamos a nos vestir de acordo com os padrões do mundo, não de acordo com os padrões celestiais. Aqueles que foram constituídos como atalais, que estão em posição de atalais, e não estão-se a pronunciar, porque são cães mudos, conforme diz o Isaías 56, se eles não falam é porque eles gostam daquilo que eles veem. Exatamente. Significa que quando nós não repreendemos o pecado, é porque nós gostamos do pecado. Porque se nós detestássemos o pecado, não íamos conseguir conviver com o pecado. Então, isso é no mundo físico, assim como no espiritual. Se nós entendemos que Deus abomina o pecado, nós iremos condenar o pecado. Da mesma forma, se nós entendemos que a forma de nos vestir desagrada a Deus e também pode prejudicar a nossa saúde, nós iremos buscar nos vestir de acordo com a vontade de Deus. Porque quando uma carne não é coberta, as moscas vão pousar e a carne vai apodrecer. Um exemplo claro como é que apodrece. Significa que quando uma mulher, um homem expõe o seu corpo, vai atrair muitas mulheres, vai atrair muitos homens e vai se envolver em prostituição. Pode ser física, assim como espiritual. Então, precisamos ter muito cuidado, porque Deus nos chamou para sermos seus atalais e precisamos cumprir o nosso dever. Existe um ponto que eu gostaria de linkarmos aqui na explanação do irmão Cipriano. Veja que o homem, quando está longe de Deus, ele inventa para si coisas para se cobrir. Assim foram os nossos primeiros pais. Quando eles pecaram... É uma autojustificação. É uma autojustificação. Quando Adão e Eva pecaram, eles puseram para si vestimentas, mas mesmo assim continuaram escondidos. Até que Cristo pôde então providenciar vestimentas para que eles pudessem se cobrir. Hoje em dia é normal nós darmos estudos bíblicos, quando vamos dar estudos bíblicos casa a casa, quando convidamos as pessoas para o sábado. Algumas pessoas dizem, não tenho roupa para a igreja. Quer dizer, mesmo os mundanos têm consciência e o conhecimento de que existem roupas não decentes para se fazer na igreja. Mas quantas vezes nós mesmos vemos tanto jovens, rapazes e raparigas a virem com as mesmas roupas que os mundanos dizem não são roupas adequadas para vir à igreja. Então estamos dentro de um grande conflito. Precisamos de facto deixar Jesus impressionar a nossa mente através do Espírito Santo para aceitarmos aquilo que é o correto de viver com Cristo Jesus. Por isso que o autor termina dizendo que o conhecimento de Cristo, por meio da sua palavra, nos transforma de glória em glória na sua própria imagem. Isso nos leva acima de barreiras étnicas, geográficas e sociais. Pertencemos a um reino superior. Então precisamos estar de acordo com a cidadania celestial. Talvez não vamos passar esta lição por causa desta situação que foi trazida aqui. Eu me lembro de alguns pastores que foram fazer evangelismo na comunidade dos gueixas. Na comunidade dos gueixas, as mulheres ficam de peito fora. Ok? É cultural. É uma situação étnica. Mas depois de receberem a mensagem de Deus, viram que aquela cultura não vai de encontro com uma cultura superior. Não poderiam andar praticamente seminuas. Então, há muitos que usam essa desculpa da questão cultural. Mas nós vemos que há uma cultura, há um reino superior. É este que nós temos que buscar nos enquadrar num padrão celestial aceite. Porque alguns podem achar que é normal ou é comum vir à igreja com um punk ou com um Nike na cabeça e outros achar que não, o Nike não é bom, vale a pena fazer um símbolo de Timberland. Então, se nós aceitarmos que essas culturas podem se fundir e todos nós sermos cristãos, criamos ali barreiras. Mas se estamos a olhar para um reino superior, olharemos para aquilo que é aceitável, aquilo que é louvável. Por isso a palavra de Deus diz, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então todos nós conseguimos perceber, em todas as culturas há coisas que não são de boa fama. E mesmo assim as pessoas conseguem perceber que isto não é digno de se fazer.
Então, é assim como temos que abraçar os padrões divinos. Pelos seus frutos os conhecereis, assim diz Jesus Cristo. Por isso que precisamos de transformação do nosso caráter para termos uma nova vida em Cristo. Amém. Como é que Paulo descreve aqueles que andam de acordo com a vontade de Cristo? Quanto a isso, convidamos os queridos irmãos que não estão inscritos no canal para subscreverem-se no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo com os demais. Colossenses 3, versículo 12, 13 e 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém. E, sobretudo, isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que esses textos ensinam sobre a convivência um para com o outro, sobretudo daqueles que foram renovados, daqueles que tiveram um caráter transformado e estão a viver uma nova vida em Cristo? Em primeiro lugar, nós precisamos perceber que o chamado para ser cristão é uma grande responsabilidade. Então, nós não podemos pegar isso de ânimo leve. Nós temos um papel muito importante a desempenhar como cristãos. Então, quando nós vamos, por exemplo, analisar aqui as palavras do Paulo aos Colossenses, né, no capítulo 3, nós vamos ver que ele chama aos Colossenses de eleitos de Cristo, eleitos de Deus. E santos. Então, e santos, exatamente. Então, isso é uma grande responsabilidade. Então, para dizer que, em algum momento, espera-se desses eleitos para que possam refletir melhor o caráter de quem eles representam, que é Cristo. Agora, quando nós vamos a 1 Pedro, capítulo 2, versos 9, veremos que também em nós é direcionada essa questão de sermos os eleitos de Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante que esse texto já nos dá a entender, como eleitos, o que nós devemos fazer. Nós devemos fazer o quê? Anunciar as virtudes de quem? De Cristo. Então, se Cristo nos chama para nós testemunharmos dele, então nós precisamos entender que devemos refletir o seu caráter. Então, conforme diz aqui o tema da lição da quarta-feira, o caráter da nova vida. Este é o nosso papel que nós devemos desempenhar. Mostrarmos a nossa vida ao mundo. Nós não devemos ter comunhão com o mundo. Aqui já se referenciou vários aspectos. Devem ser considerados para que nós possamos abster-nos daquilo que é do mundo e possuir uma mentalidade celestial e assim melhor representar a Cristo. Nesta lição aqui, o caráter de nova vida, o que eu percebo é que há uma lição fundamental trazida aqui, é a questão da dependência. Quando nós dependemos de Deus, o nosso caráter vai se assemelhar de facto a Ele. Por que razão? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou-los e no período de deserto era para treiná-los, educá-los, para que eles pudessem viver uma nova vida, tendo um caráter de facto assimétrico a de Jesus Cristo. Em níveis do quê? De obediência. Por isso Mateus 22 diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não que Deus esteja a fazer uma seleção premeditada, mas porque a oportunidade é dada a todos. Mas como é que as pessoas aceitam viver sob as condições de chamado? Deus te chama de uma condição, Ele te mostra a realidade que Ele quer que tu entendas e existem princípios para que vivas naquela realidade. Assim, Deus, ao chamar e tirar o povo de Israel do Egito, deu-lhes lições espirituais para que eles pudessem aprender e viver e serem uma bênção. Então, muitos foram, de facto, chamados, mas poucos foram escolhidos. O que fez com que eles fossem rejeitados? Porque não foram obedientes. Então, hoje, se nós queremos ter um caráter da nova vida, precisamos obedecer. Lembrem que os céus e a nova terra que Cristo promete nos dar é para aqueles que obedecem os seus mandamentos. É por isso lá na última mensagem, ao fecharmos as 3 mensagens angélicas, é nos dito: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Significa este caráter de nova vida vai ser baseado na experiência de ser humilde,
de ser manso, de ser bondoso e, acima de tudo, suportar uns aos outros. Esta palavra suportar significa existem virtudes e existem defeitos. Mas a única forma de manter essas virtudes é olhar para Cristo Jesus. A forma de vencer os defeitos é olhar para Cristo Jesus. Porque não há perfeição em nós. Então temos que olhar para aquele que é perfeito, que é Cristo Jesus. Então a humildade não é fruto da nossa própria escolha. É olhar para aquele que é humilde e manso por sua própria natureza. Quem é ele? Jesus Cristo. Então assim, se nós olharmos para esta vertente, iremos de facto estar a desenvolver em nós um caráter de nova vida. É interessante que a questão do caráter, Cristo virá a vindicar. O que faz Cristo vir ao mundo na sua segunda vinda é vir reivindicar o caráter que foi impresso em nós. Há alguns que acham que o caráter vai ser transformado quando Cristo vier, de uma forma miraculosa. Plim, 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 estão tão mudados. Não é isto. Esta vida nos proporciona momentos para que nós possamos o quê? Aprender e aperfeiçoar o quê? O caráter. E este caráter da nova vida tem que ser demonstrado quando? Hoje. Para então nos mostrarmos habilitados para viver aonde? Lá no céu. Então, se não termos esse caráter ainda aqui, um caráter perfeito, assimétrico a de Cristo, qual é a garantia de vivermos naquele céu? Então, nós precisamos aprender a ser o quê? Humildes, mansos, bondosos, suportar uns aos outros, assim nós estaremos a desenvolver o verdadeiro fruto do Espírito Santo. Agora eu queria também fazer menção a uma das qualidades que Paulo deixou à igreja, nesse caso de Colossenses, porque Paulo de fato entendia essa questão de que haveriam defeitos em cada um de nós, porém todos nós almejando possuir o mesmo caráter em Cristo. Então, esses defeitos exigiriam que, quando um ferisse o outro, houvesse necessidade de perdão. Por essa razão que fala aqui do perdão mútuo. Exato. Perdão mútuo significa eu perdoar o outro e o outro também me perdoar. Então, isso significa que, enquanto nós caminhamos para lá, aqueles momentos em que nós nos ferimos, não podemos considerar isso como algo irreversível. Devemos ter um coração aberto para poder perdoar. Aliás, o maior agradecimento que nós temos como cristãos é que todos nós fomos perdoados dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. E à medida que nós pecamos, ainda mais pedimos a Ele pela confissão dos nossos pecados o perdão. Então, sendo assim, não seria justo que, sendo perdoados por Cristo, nós estivéssemos dispostos a perdoar os outros. Então, essa é uma qualidade que não é fácil, entendemos que não é fácil, mas precisamos, de fato, dia após dia, suplicar a Deus que nos possa encher da virtude do Espírito Santo. Amém. Para que possamos conseguir perdoar aos outros. Amém. Eu, quando analiso esses textos que lemos aqui em Colossenses, vejo um chamado para refletirmos aquilo que são os frutos do Espírito Santo. E em Gálatas 5, 22, diz que mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então nós encontramos aqui realmente um chamado daqueles que receberam o caráter de Deus a refletir os frutos do Espírito Santo. Então nós precisamos ser pessoas que refletem justamente essas qualidades que o apóstolo Paulo traz aqui neste capítulo. E, acima de tudo, buscarmos mesmo sermos pessoas compreensíveis. Porque aí diz que o vínculo da perfeição Amém. É o amor. Amém. Agora, se nós professamos o nome de Deus e não temos compaixão por uma ovelha que achamos que tenha se perdido, nós não somos dignos do nome que nós ostentamos como adventistas do sétimo dia. Então nós precisamos manifestar esse amor para que haja o aperfeiçoamento do nosso caráter. Amém. Porque Jesus Cristo foi capaz de deixar 99 ovelhas em busca de uma ovelha perdida. Foi capaz de deixar as hostes angelicais no céu para descer para a terra em busca de um homem que havia se perdido. Um homem que foi feito menor em relação aos próprios anjos. Isso mostra alguém que tem amor incondicional. Então nós precisamos manifestar este amor. Isso é muito bom, porque de facto Jesus Cristo, ele é o pastor das ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas de forma particular. Ele conhece cada ovelha e ele conhece as dificuldades de cada ovelha. O importante ainda é que as ovelhas conhecem o seu pastor. No Médio Oriente, o pastor ele vai em frente, as ovelhas seguem.
porque confiam no pastor, sabem que o pastor está levando para boas pastagens e para águas tranquilas, que podem, de facto, saciar a sua sede. Mas, na verdade, os pastores atuais, conforme é demonstrado o contraste entre os pastores do Médio Oriente e os pastores atuais empurram as ovelhas para frente e eles vêm com uma vara por detrás. Então, eles não veem e não olham para Jesus Cristo como modelo. Hoje, temos que olhar somente Cristo Jesus como nosso modelo. Aí nós teremos a possibilidade de ver uma nova vida. Uma nova vida. Uma nova vida é cheia de alegria, cheia de prazer, porque aquele que morreu por nós nos amou primeiro, antes mesmo nós estarmos com ele. Então, esta é a verdadeira experiência de ter um caráter e uma nova vida em Cristo Jesus e viver com ele. Por essa razão, em João capítulo 10, nos versos 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Fazendo menção ao que o irmão já estava a referir sobre a cultura do Médio Oriente. Então, de fato, Jesus pega esse exemplo e traz para nós nos nossos dias, dizendo que um bom pastor faz todo o sacrifício necessário por amor às suas ovelhas. Eu acho que esse é um exemplo muito importante para aqueles que desempenham esse papel de ser pastor nos dias de hoje. De que devem conhecer as suas ovelhas. E quando eles falarem, as suas ovelhas conhecerem a sua voz. Conhecerem a voz de Cristo por meio deles. Exato. Quando nós falamos de voz, estamos a falar de quê? Da palavra. A palavra de Cristo deve ser apresentada através desses que representam o quê? Esse papel de serem pastores em Cristo Jesus. Agora, infelizmente, isto é infeliz mesmo. 12 diz: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Exatamente. E não tem cuidado das ovelhas. Infelizmente, nós vamos ver que mercenários são aqueles que trabalham com o objetivo de ganhar algo, ou seja, podemos assim dizer, recursos por meio do trabalho que eles fazem. Então, Cristo Jesus coloca aqueles que, ao invés de fazer um papel de serem pastores, mas se deixam as ovelhas se perder como mercenários. O que eles fazem? Deixam as ovelhas se perderam, ou seja, exatamente. Não só o lobo vem e ataca as ovelhas. Quem é o lobo? O lobo representa Satanás. Então, à medida que a verdade presente não é apresentada à igreja, às ovelhas, por meio daqueles que deveriam, estamos a dizer que, em outras palavras, os mercenários estão a deixar com que o lobo ataque as ovelhas. Então, há uma necessidade de haver esta concentração da parte daqueles que desempenham o papel de serem pastores e buscarem fazer o seu papel devidamente, porque Cristo irá cobrar deles. Exatamente. E aí, no último parágrafo, o autor acaba trazendo a citação de Ellen White, A Ciência do Bom Viver, na página 300, que diz que nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amado. Então, este é o mais forte argumento em favor do Evangelho. Que nós possamos demonstrar o amor um para com os outros. Lembrar que o amor é justo. O amor que precisamos demonstrar aqui é o amor baseado na verdade. Porque muitos podem pensar que quando você não se junta a eles para fazer certas atividades ou para uma comunhão, porque você sabe que o que está a fazer não está de acordo com a vontade de Deus. Dizem que a pessoa não tem amor, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não, Deus é amor, mas Ele não coaduna com o pecado. Então, nós precisamos ser pessoas que vão de acordo com a vontade de Deus. Vamos entrar aí no versículo 16 e 17 de Colossenses capítulo 3. Estamos mesmo na reta final, para encontrarmos alguns elementos que precisamos explorar no que diz respeito à questão da nova vida, mas baseando-se na questão da música. O que é que diz Colossenses 3, versículo 16 até 17? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Enquanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, quando nós olhamos para essa exortação do apóstolo Paulo,
ele acaba trazendo o elemento música como algo que deve fazer parte do nosso ensino, do nosso dia a dia como cristãos. Que papel a música tem nos nossos dias? Porque sabemos que a música pode influenciar as pessoas para o bem, assim como pode influenciar para o mal. O que nós podemos dizer sobre essa questão da música no tempo do fim, no grande conflito em que nós vivemos? Okay. Antes de fazer menção sobre a questão da música, eu encontro aqui nos versos 16 a questão de importância de considerar a palavra de Deus. Por quê? Porque diz, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos. Há uma tarefa que Cristo nos deu como seus seguidores ao mundo. Em Mateus capítulo 28, ele diz, ide por todo o mundo e fazer discípulos, ensinando-os as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, há aqui uma exortação especial que Cristo nos dá do papel que nós devemos desempenhar de ensinar às outras pessoas aquilo que nós temos aprendido. Então, isso nos leva a termos que nós, de uma forma particular, ter que estudar a palavra de Deus. Porque este aprender de Cristo é algo que começa conosco de forma particular. Nós, dia após dia, devemos estar expostos à palavra de Deus para que possamos conhecer aquilo que é a sua vontade e sairmos para ensinar os outros. E não só, também deve-se estimular mais os estudos coletivos, porque se nós formos a ver, essas palavras de Paulo vão para a igreja de Colossenses, não vão para um indivíduo particular. Isso para dizer que como igreja também deve-se ter uma cultura de estudos, estudar a verdade presente. Então, isto aqui é muito importante considerar. Agora, não termina por aí, ele também fala de salmos e cânticos, não é? E uma referência muito importante que ele traz aqui, o Paulo, ele diz que devem ser salmos, hinos e cânticos espirituais. Não devem ser apenas cânticos, mas devem ser cânticos espirituais. E nós, como adventistas do sétimo dia, temos uma mensagem muito clara sobre que tipo de música nós devemos usar para adorar a Deus. Existem várias formas de música, mas apenas uma forma de música é que agrada a Deus, que é a música sacra. Nós, hoje em dia, temos tido uma confusão de músicas. Não é? Temos visto até pessoas que, obviamente, se vestem de roupas cristãs, adventistas do sétimo dia, mas que não cantam as músicas que Deus que nos colocou como músicas que nós devemos direcionar a Ele em forma de adoração. Então, o que dizer dessa situação? Nós devemos perceber o seguinte, conforme o irmão Cipriano já dizia, a música tem a sua influência. Exatamente. Pode ter uma influência positiva para o bem e negativa para o mal. Eu gostaria de ler aqui um trecho no livro Música e Sua Influência, página 40, que diz assim: Satanás fará da música uma armadilha pela maneira como é dirigida. Deus convida seu povo que tem luz diante de si na palavra e nos testemunhos a ler, considerar e colocar em prática. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. Então aqui nós vemos claramente que Satanás, por saber que a música tem uma grande influência na adoração, ele faz com que a música torne-se um laço, uma armadilha. Para quê? Para que aqueles que são indoutos possam cair na falsa forma de adorar a Deus através de uma música que não é a música de adoração, que é a música sacra. Então, há um cuidado especial que nós devemos tomar. Veja só que o mesmo texto diz que o povo de Deus, ou seja, Deus convida o seu povo que tem luz diante de si para que estude a questão da própria música. Então, a questão de estudar a palavra de Deus, devemos também colocar a questão da música como uma das, vamos assim dizer, um dos assuntos que deve ser estudado e bem percebido. Para quê? Para advertir também os membros da igreja para que não escutem qualquer música, ou seja, não tomem qualquer música como música de adoração. Então, a falta de estudo sobre este tema tem trazido muita confusão no seio da igreja. Por isso que muitos saem por aí e cantam o que eles entendem. Mas nós temos princípios claros que nós devemos tomar em consideração. Agora, qual é o problema que leva muitos, na verdade, a enredar-se em um tipo de música que não é música de adoração a Deus? O mesmo texto diz, mas a comichão do desejo de dar origem a algo de novo, dá em resultado doutrinas estranhas e destrói largamente a influência dos que seriam uma força para o bem, caso mantivessem firme o princípio de sua confiança na verdade que o Senhor lhes dera. Então fica bem claro, é a comichão, o desejo de ter algo novo, uma mexida aqui, o ritmo acolá, é o que faz com que as pessoas possam escolher o tipo de música que não é música ideal para adoração. Mas nós temos princípios claros e aqueles que estão no dever devem ensinar ao povo que tipo de música deve ser usada para adoração. Quando nós olhamos para
as músicas atuais, será que são músicas que visam glorificar o nome de Deus ou glorificar ao próprio homem? Este assunto de música, de facto, é um assunto muito sensível. Por que razão? Porque a música tem poder, conforme o próprio autor diz, conforme a Bíblia e o Espírito de Profecia demonstram que a música tem poder. A música não tem a ver com uma invenção dos homens. A música foi algo trazido do céu para a terra, introduzido na terra. Razão pela qual o livro de Jó menciona que quando Deus fazia todas as coisas, os anjos, em uníssono de vozes, cantavam. Para dizer que a música vem dos céus. Não é por acaso que Deus cria todas as coisas em 7 dias e a música também tem 7 notas musicais. Tem ali a assinatura de Deus como algo divino. Mas Satanás, ele usa hoje a questão da música para imprimir as suas lições erradas e levar as pessoas a blasfemarem o nome de Deus. Porque Deus trouxe a música, ele criou a música para que as pessoas pudessem louvar e imprimir neles lições espirituais através do canto. O povo de Israel deveria animar a sua jornada enquanto cantavam, atravessavam o deserto, rumo a Canaã terreno. Se estabelecendo em Canaã, também iriam ensinar os filhos as lições de um Deus que nos libertou da escravatura para nos dar esta terra. Também poderiam ensinar os seus filhos através do quê? Das canções, através do canto, dos salmos. Então, nós temos que perceber que a música desempenha um papel muito crucial. Mas onde é que surge a questão? É que mesmo o autor pode influenciar pessoas a chegarem a conclusões que não são corretas. Por exemplo, quando nos diz neste penúltimo parágrafo, a influência da música é muito forte. Quando Davi tocava a harpa, Saul se acalmava. Mas quando Davi se tornou seu rival, a raiva e o sentimento de Saul cresceram. Depois ele diz aí, presta atenção, estudos clínicos mostram que músicas clássicas clamam e ajudam a reduzir a ansiedade e melhorar a função cerebral, promover o relaxamento, aliviar a dor, até aumentar a socialização. Hoje nós vemos adventistas do sétimo dia em programação de yoga. Será que isto deveriam os adventistas entrarem para, por exemplo, a oração centrante, em que coloca-se uma música no fundo como um meio de preparar a pessoa para meditar? Estamos a ver que Satanás está usando a música para impressionar pessoas a não ação correta daquilo que Deus desejava. Então, com este pensamento do autor, podem as pessoas hoje recorrerem às músicas clássicas para poderem relaxar. Porque o autor assim diz. Mas será que os adventistas têm essa orientação? Vamos ler aqui, por exemplo, a influência, ou seja, a filosofia adventista do sétimo dia com relação à música. Isto nós encontramos no livro Música e Sua Influência. Assim nos diz, estou para ler aqui a filosofia adventista sobre a música. Assim diz a serva do Senhor, cremos que o Evangelho exerce impacto em todas as áreas da vida. Por conseguinte, sustentamos que por causa do vasto potencial da música, para o bem ou para o mal, não podemos ser indiferentes a ela, embora reconhecendo que o gosto na questão da música varia grandemente de indivíduo para indivíduo. Cremos que a Bíblia e os escritos de Ellen White sugerem princípios que podem direcionar nossas escolhas. Então, a regra tem que ser a Bíblia e o Espírito de Profecia, para determinarem que tipo de música temos que ouvir. Então, o manual da igreja também diz algo sobre isto, mas há mudanças que foram feitas. Os manuais atuais não abordam de forma positiva a relação da música para direcionar a membresia na filosofia adventista sobre música. Lembrem, Provérbios capítulo 22, verso 28, nos diz, não removam os marcos antigos. Será que foram removidos os marcos antigos? Claramente que sim. O que dizia o manual com base na filosofia adventista sobre música? Toda música de natureza, jazz, blues, rock ou músicas híbridas devem ser evitadas. Hoje, o manual não fala disto. O que o manual diz? Toda música de natureza duvidosa. Se um indivíduo ouve rock, ele nunca vai crer que o rock é uma música de natureza duvidosa. Se alguém ouve ópera, nunca vai assumir
que a música ópera é de natureza duvidosa. Então, assim, dá vazão e abre um espaço para que alguém aceda ou cultua a Deus, ofereça a Deus o canto mediante as suas escolhas. Mas não deveria ser assim para a adoração. A música sacra, que elogia Deus como Criador, como aquilo que Ele é e o plano da redenção, porque Ele é amor, são estas músicas que deverão ser escolhidas para o culto da adoração. E que os adventistas do sétimo dia deveriam também ter isto como uma influência prática na sua vida, louvando a Deus. Mas quantas vezes nós vemos nos nossos púlpitos músicas dançantes que apelam à sensualidade? Nós vemos várias vezes, inclusive no próprio sábado. Nós vemos adventistas desenvolvendo uma carreira gospel, buscando apenas o termo Jesus Cristo, e músicas são cantadas também em bares. Então vemos aqui que a música exerce de facto uma influência muito positiva e negativa. Então nós, como adventistas, um dia temos que ter uma posição, que é seguir a filosofia adventista quanto à questão da música. Não seguir aquilo que as pessoas dizem, ou as pessoas gostariam que assim fosse. No mesmo livro, no capítulo 1, O Papel da Música, diz que um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais, através dela, as tentações perdem seu poder, a vida assume novo sentido e o propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras pessoas. Então, a música bem escolhida e bem dirigida, ela nos leva cada vez mais perto de Deus. Então, Satanás, no tempo do fim, ele usará a música para levar muitos a desobedecerem os mandamentos de Deus e aceitarem aqueles que são seus ditames. Vemos um exemplo na Babilônia, quando Nabucodonosor ergueu a sua estátua, através da música, ele levou pessoas a ajoelharem. Mas aqueles que haviam aceitado as reformas, que já vinham vivendo as reformas, Daniel e seus companheiros, nós vemos que os amigos de Daniel, quando foram colocados mediante aquela dedicação da estátua, eles não se ajoelharam, mesmo ouvindo toda sorte de música. Será que hoje os jovens são capazes de permanecer firmes quando a música é dirigida na igreja? Quando as pessoas se levantam e aplaudem e ouvem-se améns e glórias, aleluias, e aquilo fica um campo pentecostal, porque a música é mal dirigida. Ao invés de impressionar o homem a reconhecer o seu pecado e ir cada vez mais a Cristo Jesus, exalta-se o homem, não exalta-se a Deus. E quando as pessoas não recebem um amém, louvado seja Deus, a pessoa desce do púlpito como se não tivesse louvado a Deus. Então, aqui é um perigo muito grande na questão da música, pela maneira pela qual ela é dirigida. É interessante que alguns estudos científicos mostram que a música pode influenciar a forma como os genes funcionam no nosso corpo. Amém. Para dizer que quando nós formos a estudar a fisiologia, vamos perceber que a música tem um impacto no nosso corpo. Exato. Então, pode influenciar a nossa forma de ser e estar através daquilo que nós escutamos. Muitos que escutam músicas melancólicas tendem a serem pessoas melancólicas. Exatamente. Então, significa que devemos considerar de uma forma séria essa questão da música, porque, por exemplo, o irmão já trazia a questão da Babilônia. A música tem mudado a adoração adventista. Muitos podem até não concordar, mas se formos a estudar a nossa história no que diz respeito à música e olharmos para o nosso tempo atual, nós vamos ver que a nossa forma de adoração tende-se a mudar, mas isso é devido à música. Porque quando vamos para a Babilônia, foi mesmo essa questão de música que preparou as pessoas para receber ou adorarem a imagem que foi lá levantada. E se recuarmos mais nas fronteiras de Canaã, Exatamente. estamos a falar do povo de Israel. O povo de Israel, sim. Quando Moisés e Caleb subiram lá para Moisés receber os 10 mandamentos, nós sabemos que o povo ficou a erguer uma estátua. E para a celebração, a dedicação daquela estátua, daquela imagem, a estátua do ouro levantada, houve o quê? Houve música. E foi uma música muito barulhenta ao ponto de Caleb pensar que fosse guerra lá. Uma guerra que estava sendo travada. Mas o Moisés, que antes de se entregar a Cristo na sua totalidade, ele tinha experimentado todos os clubes do Egito, ele conhecia as músicas
dos clubes que eram tocados lá no Egito. Logo disse que não é guerra. Isso não é guerra. Essa é música. Então nós precisamos compreender este papel da música, porque quando lemos aqui em Apocalipse capítulo 15, porque nós vimos que quando, por exemplo, o povo conseguiu atravessar o Mar Vermelho, houve música, alegria, Sim. porque Deus havia lhes livrado do exército do Egito. Da mesma forma que quando Deus nos livrar deste mundo, Exato. nós iremos cantar. Amém. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, diz que e eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Amém. Então nós devemos desejar fazer parte daqueles que vão cantar este cântico de Moisés. Mas enquanto não chega esse dia, devemos ser pessoas que cantam hinos espirituais, cânticos espirituais que visam glorificar o nome de Deus, não o eu, porque o problema está aí. As pessoas hoje em dia cantam para si mesmas. Nós vimos pessoas, por exemplo, a usarem melismas para cantar, porque nós devemos parar e pensar. Se eu chego e digo, irmão Oscar, será que o irmão Oscar gostaria que eu te chamasse assim? Claramente que não. Imagina quanto ao nosso Deus. Exato. Amor, nós será que vamos chamar o sensualidade? nosso Deus? É sensualidade. Isso é abominável ao Senhor. Exato. Isso não agrada ao Senhor. E a todos aqueles que gostam de cantar, deviam estudar este livro, Música e Sua Influência, de Ellen White. Ela chega a dizer que Deus quer que nós cantemos com a voz natural. Exato. Sem esses embelezamentos. Não vozes que as pessoas, estridentes. exatamente, andam a colocar aí. Porque isso desagrada a Deus. É nos dito que a música deve se aproximar o quanto possível do cântico celestial. Então nós precisamos entender isso. Isso é importante porque os anjos também se juntam a nós quando louvamos em espírito e em verdade. Amém. Os próprios anjos do céu vêm e louvam conosco. Agora, há um contraste muito importante na questão que o irmão Soprano estava a dar. Quando eles atravessaram, de facto, houve um cântico de vitória. O cântico de Moisés e o cântico de Miriam. Os que, na verdade, nos templos adventistas, querem introduzir músicas dançantes, apoiam-se na Miriam. Mas lembra que os que vão cantar o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés, não há referência do cântico de Miriam. Exatamente. Então tem que ficar claro que aqueles que querem dançar a alusão ou trazendo o texto de Miriam não herdarão o reino dos céus. Mas aqueles que tiverem uma experiência de vida, lembram que quando Jesus Cristo fez a última ceia com os seus discípulos, eles subiram ao monte e cantaram um hino. Quando Moisés subiu ao monte Nebo, também compôs um hino. Os 144, quando forem introduzidos, também cantarão um hino. Este hino não tem a ver com a exaltação própria, mas é um hino de reconhecimento de que Deus é Deus e pela sua graça e pela sua força Ele nos livrou. Então nós louvaremos a Ele. Então o cântico de Moisés era um canto que reconhecia a grandeza de Deus em livrar o povo e de facto lhes prometer e lhes levar até a terra prometida. Apesar de Moisés não ter entrado ali em Canaã terrena, ele entrou em Canaã celestial. Mas ele louvou ao Senhor. Contrariamente àqueles que querem apenas louvar a Deus dançando, cantando, buscando os seus tamborins. Hoje nós temos muita discussão e um contraste quanto grande quanto aos instrumentos. Mas esta lição, esperamos nós que as pessoas entendam que a influência da música deve, de facto, impressionar o pecador a reconhecer a sua condição e ir a Cristo para que tenha vitória sobre o pecado e viver com Cristo. Mas se nós não olharmos nessa vertente, vamos continuar a ver a música a ser dirigida não para impressionar o homem a estar com Cristo, mas para a exaltação própria, o exibicionismo de técnicas musicais. Há um engano terrível nesta vertente. Quando eu dizia a minha preocupação a respeito desta citação ou desta passagem que o autor coloca aqui, que alguns vão recorrer à música clássica para poderem relaxar, para vencer a ansiedade, melhorar a função do cérebro, há um engano terrível naquilo que Satanás deseja que as pessoas vejam. Vejam alguns que escutam músicas românticas porque acham que querem ter o conhecimento e capacidade de conquistar mulheres. Mas há um engano nisto. Um homem cantou tantos anos
e conhecido como o ícone da música romântica, como se entendesse o amor e as suas vieses dentro do relacionamento. Roberto Carlos casou quantas vezes? Mostrando que não tem conhecimento básico sobre o amor, porque a fonte do amor, que é Cristo Jesus, está longe. Então, se nós queremos entender, nós temos que ir à fonte, que é Jesus Cristo. Então, aqui, Satanás engana muitas pessoas. As pessoas podem cantar ou louvar a Deus através do jazz. Será que foi o jazz instruído por Deus? Será que foi o jazz inspirado por Deus para louvar a Ele? São essas questões que nós temos que fazer. Será que é o rap que Deus instruiu para poder louvar a Ele? São essas coisas que nós temos que questionar. Então, na escolha, na seleção da música e dos músicos, possa-se usar a filosofia adventista, dada por Deus, manifesta através do espírito de profecia. É interessante que quando nós analisamos para essa estrutura dessas músicas que não levam as pessoas a oferecer um culto racional a Deus, é que há uma inversão. São músicas que, em vez de dar mais ênfase na questão da harmonia, da melodia, vão dar mais ênfase ao ritmo. Isso. E vai mexendo com as pessoas, em vez de colocar as pessoas numa situação de ouvir e refletirem sobre a mensagem que aqui estão a receber. Porque a questão que eu coloco é, se Davi tocou e expulsou os demônios, será que é possível pregarmos o evangelho usando a música? Exatamente. Possível. É possível. Sim. Como é que podemos fazer isso? Porque é importante, porque muitas das vezes achamos que os que têm dom de música é só para cantar na igreja. Se nós todos somos chamados como missionários, somos chamados a usar os dons que Deus nos concedeu. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade de usar os dons que Deus lhe deu para a pregação do evangelho. Davi usou esse dom e foi expulsar os demônios. Da mesma forma que quem tem dor da oração poder sair e expulsar os demônios através da oração. Então, nós vimos aqui um exemplo claro de Davi. Será que é possível nós sairmos, ir cantarmos e através desse ato as pessoas se converterem? Claramente que sim. Mas se nós só estamos à espera de cantar em programas, mostra que nós não estamos a ser fiéis com o dom que Deus nos deu. Exato. Nós devemos cantar. Existem pessoas que, quando, por exemplo, existem evangelismos, fazemos evangelismos e os que têm dom de música não se fazem lá presente. Mas no dia do encerramento estão lá para cantar, porque está cheio. Não pode cantar na presença de 3, 4, 5 pessoas. Isso é mau diante de Deus. Então precisamos realmente refletir na forma como usamos essa música e como é que nós podemos glorificar a Deus através da música. Não sei se há alguma coisa a acrescentar no que diz respeito a essa questão da música em jeito de considerações finais. Exato. No passado, a Igreja Adventista Sétimo Dia ela foi conhecida porque, pela forma como ela dirigia a música, haviam testemunhos de pessoas que eram curadas ouvindo a rádio Adventista Sétimo Dia. Pela música que ela era tocada, ela não agredia os ouvidos, mas apelava para uma questão de espiritualidade, que as pessoas iam reconhecer que há um Deus que curava e tratava deles. Então, eles, de facto, eram curados enquanto viam a rádio Adventista. Então, de facto, hoje, nós precisamos lembrar que temos que estar próximo de Deus. Mas como isso é possível? Obedecendo os seus mandamentos. Obedecendo e vivendo de acordo com a sua vontade. Então, se nós fizermos isso, nós podemos ter, de facto, uma experiência mais vívida com Cristo Jesus. Por que Deus permitiu a música para o povo de Israel? Era para impressioná-los, animá-los na sua jornada e gravar as lições espirituais através da música. É importante, porque nós lembramos que haverá um tempo em que nós não teremos a palavra impressa. Mas através da música, nós podemos hoje gravar vários capítulos, várias lições bíblicas através da música. Muitas das vezes, as músicas que nós temos nos nossos hinários são sermões cantados, são orações. Então, ter uma música no seu coração é um meio pelo qual nós podemos nos animar em momentos de tristeza. Quando as pessoas estão tristes, cantam. Quando estão a passar por aflições, cantam. Quando estão doentes, cantam, pedem um louvor. Então, há aqui ensinamentos essenciais que, se nós colocarmos em prática, teremos uma experiência mais próxima com Cristo Jesus. Amém. Colossenses 3:17 encontramos o seguinte: tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra,
Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Então, em tudo que nós formos a fazer, devemos considerar que Cristo Jesus deve sair honrado e glorificado, e não o homem. Então, isso em todos os aspectos da nossa vida, também considerando a própria música, que nós vimos aqui com base nos comentários, pode ser usada de forma positiva para adorar a Deus, mas infelizmente também pode ser usada de forma negativa. Agora, é preciso com que nós possamos, conforme diz a lição, viver com Cristo. Viver com Cristo significa fazer a vontade de Cristo mediante a luz que nós recebemos dia após dia. Então, essa é a exortação que nós queremos deixar com os irmãos que nos ouvem daí do lado de casa, para que em tudo se esforcem a buscar a Cristo e andarem com Ele, representando a Ele na forma de adoração e em todos os aspectos da vida. Amém. Muito obrigado, porque o hino tem poder. Nós costumamos cantar que do teu pecado te queres libertar. Amém. O sangue de Jesus Tem dá o poder. Então, precisamos realmente termos um hino no nosso coração, e nós vamos fechar com Filipenses capítulo 3, versículo 20, que mostra aquilo que é a essência de tudo que nós aprendemos aqui, que serve como uma preparação de todos aqueles que desejam estar onde Cristo está, porque Ele fez a promessa aos discípulos de que viria um dia nos buscar para estarmos onde Ele está, e nós sabemos que Ele está no céu. Amém. E o nosso desejo é chegarmos lá no céu. Por isso que devemos sempre ter em mente que, mas a nossa pátria está onde? No céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que possamos viver o nosso dia a dia, tendo em mente que nós estamos aqui de passagem, e que possamos buscar a Deus de todo o coração e pedir que Ele nos capacite para podermos fazer a sua vontade. Amém. Nós nos despedimos desta forma e contamos com a presença dos irmãos para o próximo estudo da lição da Escola Sabatina. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.